Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Acompanhe as histórias que a vida escreveu aqui nesse canal. Esse canal é o canal da saudade. E mande a sua saudade, mande a sua história. Olha, para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E mais, peço que você se inscreva e não deixe de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, trocou o marido pelo próprio irmão. Preciso tirar esse nó da minha garganta. Preciso arrancar este ódio que tenho em meu coração. Morávamos em São Paulo, eu, Janaína, mamãe, papai e 3 irmãos, Jefferson, Juninho e a Jaqueline. Éramos uma família alegre, feliz. Mamãe muito querida, daquelas que ninguém podia falar de nós, sabe, daquelas mães que ninguém podia falar dos filhos, um A sequer, que ela era capaz de brigar por nós, de defender a nós com unhas e dentes, vamos dizer assim. Papai, por outro lado, tinha um açougue em Santana. Então, em casa não faltava carne. E nos fins de semana sempre tinha um churrasco. Mas, naquele ano, 1990, veio o famigerado Plano Collor. E meu pai perdeu tudo. Precisou vender o açougue para pagar o frigorífico. Ficamos sem nada, como aconteceu na pandemia. Muita gente teve que fechar o comércio, muita gente perdeu tudo. Assim meu pai também perdeu no Plano Collor. Eu ainda era muito nova, mas lembro que o meu pai voltou a trabalhar só que de empregado. Mas, mesmo assim, não nos deixava faltar nada. Era um bom pai e um excelente marido. Um dia, meu avô, pai da minha mãe, chegou em casa e falou para o meu pai que o meu tio, irmão da minha mãe, estava querendo vir para São Paulo. Ele morava em Alagoas e lá as coisas estavam muito difíceis. E ele não tinha nem dinheiro para nada, nem mesmo para passagem. Meu pai ainda foi no banco, mesmo com as dificuldades que estava vivendo, conseguiu o dinheiro para a passagem e entregou para o meu avô, pedindo que ele mandasse, então, esse dinheiro para o irmão da minha mãe, para que ele pudesse vir para São Paulo. Tio Roberto veio. Tio Roberto começou a trabalhar. Todos nós o tratávamos de Beto. Meu pai nunca cobrou o dinheiro que havia mandado para o tio vir para cá, porque o meu avô morava numa favela no Jardim Peri. E o Beto foi morar com ele. Então meu pai, devido à situação, não tocou mais no assunto do dinheiro, deixou para lá, vamos dizer assim. Mas o que nos chamava a atenção é que papai saía cedo para trabalhar, nós ficávamos com mamãe, até então, uma mulher carinhosa com a gente, como eu disse, capaz de defender até com a própria vida os filhos. E também muito atenciosa com papai. Só que mamãe começou a mudar. Especialmente quando chegava em casa o tio Beto, irmão dela. Ela ficava nervosa, ela ficava irritada, ela perdia a paciência. A minha irmã Jaqueline, muito novinha, ela gatinhava pelo chão. Mas quando pegava alguma coisa do chão e punha na boca, aí minha mãe ficava tão nervosa que chegava, sabe, a dar beliscões na mãozinha dela, para que ela largasse aquilo, sabe? Ela beliscava para que ela largasse aquilo e não pegasse mais nada do chão. A minha irmã chorava e a gente não podia falar nada se não apanhávamos. Era sempre que o tio Beto estava em casa que ela ficava assim. Com um detalhe, tio Beto sempre vinha em casa quando meu pai não estava. Quando meu pai estava trabalhando. Era sempre assim. O tio em casa
E minha mãe ficava nervosa. Um dia eu falei para ela que ia contar pro papai. Nessa hora, ela ficou tão furiosa que pegou um vidro de remédio e fez eu tomar aquilo na marra. Eu comecei a dormir. Meu pai chegou do serviço e eu estava dormindo. Tínhamos o costume de sempre quando ele chegava, dar um beijo nele, ou ele nos dar um beijo. Porém, eu estava dormindo, o que o meu pai achou estranho, porque não só estava dormindo, como estava babando. Ele tentou me acordar e nada. Meu pai foi então à delegacia perto de casa para pedir socorro, e de lá eles chamaram o SAMU. Fui levada para o hospital e a médica logo viu que eu estava intoxicada de remédio. Fiquei 8 dias no hospital, inclusive 8 dias na UTI, e o pai não saiu de perto de mim preocupado. Já a minha mãe não se importou muito não. Só que quando eu recebi alta, ela me levou para um canto e falou que eu contasse para o meu pai que eu tinha tomado o remédio sozinha. Senão, ela seria capaz de me matar. E papai perguntou, mas nem a filha, como é que você foi tomar um remédio desse? Ah, papai, eu tomei o remédio, eu não sei, eu me confundi. Bom, ele com medo que aquilo se repetisse, jogou todos os remédios fora e me deu uma bronca para que nunca mais eu fizesse aquilo, só tomasse remédio com autorização dele ou da mãe. O que passei a perceber foi que quando o papai saía, tio Beto chegava. A mamãe nos colocava no quintal para brincar, fechava a porta e ali dentro de casa, só os dois. Eu tinha então 7 anos e dava para perceber alguma coisa errada. A gente com 7 anos, embora seja ainda uma criança, mas não é bobo. Alguma coisa acontecia dentro de casa com meu tio e a minha mãe. Meu pai começou a desconfiar que alguma coisa realmente estava acontecendo com o tio Beto e a minha mãe, os 2 irmãos. Um dia papai saiu para trabalhar e não demorou muito, ele voltou. E nós lá fora brincando. E o tio já tinha chegado. Ele e a mãe trancados dentro de casa, como sempre. Meu pai, então, abriu a porta com a chave que ele tinha. E quando ele abriu a porta, pegou os 2 dentro do quarto. E foi uma briga muito feia. Tio Beto saiu correndo. Mamãe começou a arrumar as coisas dela para ir embora de casa de uma vez, porque ela foi expulsa pelo meu pai. Fora, fora, deu uma briga, deu uma confusão. Meu tio que juntou as roupas dele foi, abotoando camisa, fechando o zíper, saindo correndo. Minha mãe que foi arrumando as coisas dela também. Aquela briga foi uma briga feia, mas uma briga muito feia. Mamãe então arrumou as coisas dela para ir embora de uma vez e encheu umas sacolas de roupas, e o seu destino foi se encontrar com o seu próprio irmão Beto. E passaram a morar juntos. Uma coisa absurda, uma coisa absurda. Apesar de irmãos, eles foram morar juntos. Meu pai, cheio de vergonha, pediu a conta da firma para ir embora para Minas Gerais. E o pai queria levar os meninos com ele. Mas a mãe, de onde ela estava morando com o irmão, mandou dizer que ele levasse as meninas também. Só que o pai disse como ele iria cuidar de todos sozinho e tendo que trabalhar. Foi então que ela respondeu na cara de papai: se não tiver condições de criar, mata e joga no rio. Quando eu ouvi isso, entrei no banheiro e comecei a chorar. Então o pai pegou nós 4 e disse: meus filhos, vamos todos embora. Iremos vencer se Deus quiser. Vamos, meus filhos. E lá em Minas foi tudo muito difícil. Meu pai começou a vender churrasquinho e só assim ele conseguia nos sustentar. Foi muito difícil mesmo. Mais tarde, meu irmão mais velho arrumou emprego em uma grande empresa, a Vale do Rio Doce. Hoje eu faço faculdade de jornalismo, meus outros 2 irmãos estudando para ser alguém na vida. Mas com tudo isso, a pressão do meu pai começou a subir muito. E tempos depois, problemas nos rins, provocados pela pressão alta, colesterol,
triglicérides. Bom, meu pai ficou com a saúde toda abalada. Ele começou a fazer, inclusive, devido aos problemas renais, hemodiálise. E no hospital de Montes Claros entrou na espera de um transplante de rim. Isso tudo por problemas emocionais vividos com a minha mãe. Ele não merecia passar por isso. Tanto que eu escrevo essa carta para que o Eli Correia narre a minha história, a nossa história, no canal YouTube. Porque eu quero que o senhor, papai, saiba que você foi o melhor pai do mundo, para mim e para os meus irmãos. Foi amigo, foi companheiro, super responsável. Foi tudo de bom, foi tudo de ótimo. E somos reconhecidos por isso. Nós, seus filhos, somos muito gratos ao Senhor. Sei que o Senhor pode morrer a qualquer momento, por isso mesmo, para te homenagear ainda em vida, eu quero que o Senhor saiba o quanto o Senhor é importante para nós. E por isso eu escrevo essa carta, rogando a Deus pela sua saúde, pela sua vitória, e para que o Eli Correia narre, para o Senhor ouvir tudo o que nós sentimos pelo Senhor. Quanto à minha mãe, que nem sei se posso ou devo chamar de mãe, que mora no Pico do Jaraguá, em São Paulo, Deus vai lhe dar o que você merece. Para você e para o Beto, que não considero como tio. Deixou de ser meu tio. O que vocês fizeram com a gente, o que vocês fizeram com o meu pai, não terão meu perdão nunca, jamais. Eu sinto muita revolta, mãe, de ter uma mãe como você, que trocou o marido, que trocou o meu pai pelo próprio irmão. Não dá para acreditar, não dá para perdoar. Diante de um absurdo desses, eu só posso dizer: vocês se merecem. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Trocou o marido pelo próprio irmão. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.